Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar, para mim, é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar, para mim, é minha vida, minha maior paixão. O mar, para mim, é energia. O mar, para mim, é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Boa tarde a todos. Meu nome é Nícia Arruda. Eu sou jornalista e curadora do Centro de Comunicação dos Oceanos, a série de palestras Livestream a abordar os mais diversos temas relacionados com os oceanos e a interligar os países de língua portuguesa, tornando Portugal um centro de partilha de informação atualizada sobre os oceanos. Eu agradeço aqui a presença dos nossos oradores, que eu vou apresentar no instante, a especial parceria institucional com a Unesco e COI, e principalmente ao apoio e o patrocínio da empresa Vestas, especializada em energia eólica. Hoje é Dia Mundial do Vento e nós estamos aqui para falar do vento como a pioneira energia renovável. Eu passo a apresentar os nossos oradores, engenheiro Martin Kasgaard, ele é o Head of Vestas Technology Centre Porto, em Portugal. É mestre em Engenharia e Gestão Industrial pela Aalborg University e detentor de MBA executivo pela SED Business School, University of Oxford. Temos também o Dr. Marco Alves, diretor de inovação do Colab Mais Atlantic, doutor em Engenharia Mecânica, MSc em Engenharia Mecânica e mestrado em Gestão e Estratégia. E o engenheiro Francisco Corrêa da Fonseca, Offshore Operation Specialist na Wayvac Offshore Renewables, engenheiro de energias renováveis marítimas. Nós vamos começar em inglês a falar com o Dr. Martin Kasgaard e eu passo a primeira pergunta. Mr. Martin. Sr. Martin, gostaria de iniciar esta palestra com uma pergunta sobre a Vestas Technology Center Porto. Poderia dar mais detalhes sobre isso? Sim. Muito obrigada. A Vestas Technology Center Porto é um centro de investigação para o desenvolvimento de tecnologia para turbinas eólicas localizado em Matosinhos, no norte de Portugal. Temos os nossos 500 engenheiros especialistas no Centro de Desenvolvimento em Engenharia Mecânica, Ciência dos Materiais, Dados, e temos físicos e todas as disciplinas de engenharia presentes no nosso centro. Foi criada em 2017 como sede, na sequência da sede na Dinamarca. Foi construída a imagem da sede da Dinamarca. Também temos uma colaboração com as universidades portuguesas e institutos. Isso é muito importante para ter este tipo de relação, ou seja, uma relação
entre as universidades, a investigação e os negócios. Isto é muito importante. Muito bem. Com a crise energética que está a acontecer hoje em dia na Europa, a utilização do vento para a produção de energia torna-se crucial neste momento. Qual é o papel da Vestas, tanto na Dinamarca como em Portugal? A Vestas tem como objetivo o desenvolvimento de mais soluções energéticas mais competitivas para o mundo. Tanto a Dinamarca como Portugal são pioneiros na utilização do vento como uma fonte energética e temos que garantir, ou queremos garantir, que podemos utilizar as capacidades no Porto para lançar estas soluções no mercado. Muito bem, esta nova turbina está a tornar-se mais alta, mais leve, mais eficiente do ponto de vista elétrico e há soluções para todos os desafios de hoje. Sim, o que tem acontecido durante a última década, as turbinas aumentaram de tamanho, em peso e na eficiência. Estamos a criar turbinas maiores com um acesso maior aos mercados. E esta configuração, ou estas configurações à medida do cliente, como blocos de construção modulares, por exemplo, sim, fizemos as turbinas por módulos e conseguimos configurá-las para que se adaptem às necessidades dos clientes, tanto offshore como onshore. Podem ser instaladas tanto em terra como no mar. Sim, a Vestas é líder mundial nas soluções eólicas, tanto offshore como onshore. Quais são os planos para as novas eras de desenvolvimento? Estamos presentes em várias áreas em que desenvolvemos soluções de vento mais variadas. A longo prazo, o objetivo é sermos líder mundial em soluções de energia sustentável e também descarbonizar o planeta. Tem sido um líder global de soluções sustentáveis e este quadro é muito interessante. O futuro energético será seguramente alimentado pelo vento, pela energia solar e pela energia hidroelétrica. A presença de energias renováveis e eólicas ganharam força. Sim, o vento é a fonte de energia mais barata do planeta, mas precisamos também de outras fontes. Precisamos também de energia solar, hídrica e térmica. Mas o vento é a solução mais eficiente do ponto de vista dos custos. Em relação ao LCOE, aos custos associados, portanto, do ponto de vista da eficácia dos custos, a energia eólica é mais eficaz. Sim, temos realmente aquilo que um gerador gera. O vento diminuiu mais de 60% em termos de custos durante os últimos 10 anos. E este momento é a energia dominante. Muito bem. E no final de 2020, a empresa Vestas colaborou com os seus stakeholders para instalar mais de 76 mil turbinas eólicas em 83 países. Ou seja, uma capacidade instalada incrível de 129 gigawatts. É isto? Está correto? Incrível. Evitando assim a emissão de 1,5 mil milhões de toneladas de CO2. É incrível. Hoje em dia não recolhemos esta informação tão facilmente. Não é fácil encontrar este tipo de informação. A questão da sustentabilidade é central e fulcral para a empresa Vestas. Recentemente foi galardoada com a distinção global sem index pela Corporate Knights. Pode falar um pouco sobre isso? No início de 2022 recebemos este prémio como sendo a empresa mais sustentável do mundo. Estamos muito orgulhosos disso. Estamos a ter uma sustentabilidade elevada
E há vários locais em que podemos verificar que essa sustentabilidade existe e acreditamos nela. Também mostra este ranking que esta pontuação de 67 para 73 é um grande salto também. Qual é a estratégia a nível da sustentabilidade para o futuro? Temos uma estratégia a longo prazo. Sermos sustentáveis em tudo o que fazemos. Isso está no centro do nosso coração. Temos metas com base na ciência. A temperatura está a aumentar 1,5 graus e o objetivo é termos estes duas metas, atingirmos a meta de zero carbono e também, aliás, a Vestas também é membro de ter uma coligação zero na organização, não é verdade? Sim, e também são o parceiro principal da Mercedes-Benz, é que a Fórmula E, do campeonato de carros elétricos. Sim, é a Fórmula 1, mas também há a Fórmula E, que é uma corrida de carros elétricos e nós estamos a ser patrocinadores da equipa da Mercedes. Vocês estão comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sobretudo com o objetivo número 7, energia acessível e limpa. Ela está no centro da nossa política. E também a 12, o objetivo 12, consumo e produção responsáveis. E a 14, ação climática. Temos relatórios de sustentabilidade e é assim que medimos as nossas emissões. São também o Centro de Comunicação do Oceano. O objetivo 14 também está muito próximo. Também poderia adiantar o tema do desenvolvimento de novas turbinas e redes de distribuição? Sim. Como eu referi, o objetivo é construir turbinas eólicas com desperdício zero até 2040. Isso requer muito esforço e temos que desenvolver neste momento soluções e aquilo que nós fazemos com os produtos se não pudermos totalmente reciclá-los. E é nisso que estamos a trabalhar. A turbina eólica da Vestas requer muito pouca energia para ser produzida em comparação com a sua própria produção. Uma única turbina eólica Vestas gerará cerca de 30 a 50 vezes mais energia do que utilizará em todo o seu ciclo de vida. Produz mais para si do que aquilo que é preciso produzir. É isso. Pode dizer dessa forma. Tanto a energia CO2 necessária para produzir a turbina, instalá-la e estar pronta para produzir energia é instalada depois de alguns meses de operação. E neste período de tempo, essas turbinas geram a mesma quantidade de energia necessária para produzi-las. Incrível. Em relação à terceira geração de turbinas Blue Marlin, ou a V236, como é designada, está atualmente a ser desenvolvida. Construímos um protótipo na Dinamarca. É uma turbina fantástica que pode alimentar 1.500 casas. Estamos a lançá-la no mercado. O lançamento será até 2023, 2024. É importante referir que as turbinas também têm baixo consumo de água. E esse é um fator chave neste cenário de hoje, de uma forma global. Sim, a energia eólica está entre as soluções para os desafios que o nosso mundo enfrenta hoje. E também a previsão é de que em 2050 quase metade da população mundial estará a viver em áreas onde a água é escassa. Acreditamos que sim. E, portanto, este sistema energético fará parte da solução. Muito obrigada.
Vamos passar agora a falar com o Marco. Não é? E o Dr. Martin vai naturalmente ter a tradução, perfeito. E eu começo a perguntar para o Dr. Marco, poderíamos iniciar sua apresentação com uma abordagem da importância da independência energética no cenário mundial, que é o tópico do momento, não é? Sim. Sim, quer dizer, é de facto um hot topic, porque pelas razões conhecidas, não vale a pena mencioná-las, e também por acho que sentimos isso, nós vivemos na antecâmara de uma reorganização geopolítica e também por isso a independência energética é, em alguns, se calhar exagerando um bocadinho, mas é quase uma questão de soberania nacional em algumas zonas. Portanto, é de facto muito importante. Só trazer aqui uns números para dar um bocadinho mais solidez a estas afirmações. Quer dizer, a dependência energética da União Europeia no ano 2000 era de cerca de 85%. O que é hoje, muito significativo, é quase 100%, não é? Hoje caiu para cerca de 60%, sendo que Portugal está mais ou menos a meio da tabela com uma dependência energética de 65%. Certo. Portanto, qual é que é o papel que se antevê que as renováveis podem desempenhar, as renováveis ou a exploração dos recursos endógenos possam desempenhar neste contexto? Eu acho que há 3 aspectos que são muito importantes. O primeiro é atenuar a crise climática, as consequências da crise climática. Já foi aqui mencionado a questão do CO2 e da emissão do CO2. Depois há uma questão adicional que tem a ver com melhorar a segurança no abastecimento, que também é um ponto crítico. Isto faz-se com um mix energético com várias fontes, ou seja, não depender só de uma fonte ou de 2 fontes, quer dizer, alargar a panóplia no mix de contributos para o mix energético. É o bom senso, não é? É um bocadinho como quem investe na bolsa, não se põe o dinheiro todo numas ações, quer dizer, abre-se um bocadinho. Exatamente. E depois a terceira é aquela que referiu a mitigar a dependência. Portanto, eu diria, assim, para terminar a resposta, que as renováveis trazem uma solução, ou um contributo para uma solução única para 3 problemas. Portanto, a crise climática, a questão da segurança e a independência energética. Fantástico, porque é o tripé fundamental, não é? Basicamente para qualquer país. E a gente está vendo o reflexo disso hoje na Europa, onde a gente está tendo esse cenário terrível relacionado com essa dependência das energias fósseis, não é? Sim. E agora, perguntando quais as principais barreiras que deverão ser ultrapassadas para potenciar essa competitividade das fontes renováveis de energia, especialmente as fontes mais emergentes, porque o vento já é quase que, o eólico, vamos dizer assim, é o mais conhecido, não é? Aqui, quer dizer, os desafios eu acho que estão muito circunscritos por aquilo que também já foi aqui referido, o LCOE. Só dá aqui uma nota do que é o LCOE, que é basicamente um índice de desempenho que compara a produção de energia com os custos associados a essa produção de energia. Portanto, reflete, num certo sentido, o custo da produção de energia. Está certo. As barreiras que eu acho que são mais importantes são, de facto, aquelas que aumentam o LCOE. E aqui há 2 níveis. Por exemplo, ao nível tecnológico, tudo o que seja reduzir o CAPEX, que é basicamente os custos iniciais, o investimento, com novos materiais, com novas abordagens construtivas, são muito importantes. Também a questão do OPEX, que são os custos operacionais, com novas estratégias de operação, manutenção, com tecnologia mais fidedigna, também tem um impacto muito significativo na redução do OPEX. E depois há aqui uma questão que eu acho que é importante e que influi muito, ou pode influir muito no LCOE, que é nós conseguirmos quantificar de forma tão precisa quanto possível questões que têm a ver com externalidades positivas associadas a benefícios ambientais, não é? E o próprio impacto ambiental por si próprio, não é? E o próprio impacto ambiental. E depois diria
que, numa perspectiva um bocadinho menos tecnológica, também há dois aspectos que eu acho relevantes. O primeiro é uma articulação entre diferentes usos do espaço. Como é que nós podemos combinar, por exemplo, um parque eólico offshore com outras aplicações, como seja, por exemplo, produção de algas ou aquacultura. Portanto, esta visão um bocadinho mais integradora para diminuir conflitos no uso do espaço. É quase que um novo ecossistema que tem que ser abordado. Exatamente, a palavra é essa, criar aqui um ecossistema. Depois há um outro aspecto, para terminar, que é o quadro regulatório. E o quadro regulatório também é importante nisto, porque o quadro regulatório permite, um quadro regulatório transparente, com regras absolutamente claras, permite, claras e com uma perspectiva de longo prazo, permite atrair investimento. Que é fundamental. Que é fundamental. Pois. Atrair investimento significa escalar, ganhar escala, criar volume. Criar volume significa reduzir custos. Reduzir custos significa atrair mais investimento. Portanto, entramos aqui num círculo virtuoso que é muito vantajoso. É a história da economia circular até. Exatamente. A gente pode levar. Também tem um impacto aqui. Mas esta ideia de entrarmos aqui num ciclo que atrair investimento, ganhar volume, reduzir custos, atrair investimento é mesmo muito... isso. Parece que é assim, a fórmula perfeita, não é? Sim, mas estamos aqui a falar, depois na realidade a coisa complica um bocadinho, não é? Mas é a fórmula perfeita, porque ela é o bom senso, é quase o óbvio, não é? Então é incrível que demore um bocado para as coisas começarem a caminhar nesse sentido, não é? E você também falou a importância de ter um mix energético alargado, não é? Não só o eólico, mas também o solar, o nuclear e outros. O nuclear é um deles que é polêmico, né? Eu sou um bocadinho antinuclear, portanto o mix alargado expunha o nuclear fora disto, embora há espaço para discussão. Todos, exato. Há espaço para discussão, mas o nuclear eu acho que é uma opção que não devemos considerar. Um lado interessante, que nós já falamos nisso numa palestra anterior, é a energia das ondas, a energia do mar. Essa é uma tecnologia nova. Essa é uma tecnologia nova. Experimental ainda, né? Sim, o TRL, ou seja, este índice de Technology Readiness Level, ou seja, o estado de maturidade da tecnologia está um bocadinho mais atrasado do que o eólico. E aqui, quando falo em eólico, refiro-me ao eólico flutuante, exato, porque o outro é uma indústria perfeitamente estabelecida, portanto há ainda aqui... Mas as ondas estão um bocadinho mais atrasadas, mas esta combinação, esta articulação entre as duas formas de energia parece muito potencialmente sinérgica. Exato, até porque o parque eólico offshore já está offshore e as ondas já estão lá. Então, se pudesse combinar as duas coisas, tecnologicamente falando, alguma possibilidade nesse sentido, seria um win-win, né? Uma situação boa. Há alguns estudos no sentido de explorar essa articulação. Agora, desculpa, que impactos associados ao desenvolvimento do setor das energias renováveis são expectáveis do ponto de vista socioeconômico? Há muitos. Eu queria só tocar aqui novamente no aspecto que se referiu aqui do LCOE. O LCOE é um índice de performance ou desempenho que tem sido um bocadinho contestado por alguns players importantes nesta área, porque não reflete justamente isso que acabou por dizer, ou seja, os aspectos socioeconómicos. Tem em conta custos de várias ordem, mas não tem em consideração a dimensão socioeconómica. E só para dar aqui uma chega a este tema, há um estudo de um órgão do EIT, que é um órgão independente da União Europeia, em que antecipa que a potência instalada em 2030 em Portugal, a potência eólica flutuante, seja 3 gigawatts. 3 gigawatts representam cerca de 50 mil postos de trabalho e um volume de negócios de cerca de 5 mil milhões de euros. Portanto, isto é uma coisa que, potencialmente é incrível, que tem um impacto socioeconómico brutal. Obviamente não se pode escamotear. E eu acho que nós organizamos, nós no Colar Mais Atlântico organizamos há umas semanas, eu acho que teve conhecimento disso, umas palestras com o BBVA. Sim, sim. E uma das coisas que foi muito discutida foi, de facto, a noção que algumas entidades financeiras, nomeadamente os bancos, já têm desta realidade.
E quando avaliam um projeto deste tipo, já não olham simplesmente as questões de LCOI, mas têm em consideração outros índices. E que aqui há um índice que é muito falado, que é o SCOI, que é basicamente o mesmo, mas tem em consideração, já adiciona o Social Cost of Energy. E os bancos já olham a estas questões. Não digo todos, mas muitos já olham estas questões. Isso é importantíssimo, porque é o setor financeiro vendo as perspectivas de um certo investimento. Sim, e é porque a decisão hoje já está muito alinhada com aquilo que são os princípios, a moldura do ESG, que é agora esqueci-me, que é o Environmental, Social and Governance. Portanto, exato. essas filosofias já são muito interiorizadas em algumas agências destes bancos e afins. Portanto, há aqui uma lógica de olhar de forma mais holística para o problema e não só a questão do LCOI. E os bancos e as seguradoras, elas têm ideia do que pode ser a devastação em termos de problemas climáticos que estão para vir aí para o futuro, que a gente não sabe ainda? Não tenho muito contacto com seguradoras. Não, eu antecipo que sim. Eu estou falando porque vi notícias nesse sentido, que as seguradoras são as entidades que estão mais pesquisando as probabilidades de situações climáticas más no futuro, até porque eles são seguradores. Certo, não, então, é evidente, eles são uma peça fundamental nesta fazer uma cadeia. previsão, exatamente. Agora, falando também da questão relacionada com a quantidade de dados e metadados, está tão na moda essa história toda, está tão em pauta, vamos dizer assim. A combinação para uma abordagem inteligente do desenvolvimento da energia renovável, como é que ela pode ser feita? Dizer só aqui uma coisa. Hoje em dia fala-se muito de Data Analytics e Machine Learning e Inteligência Artificial e há aqui uma mistura de conceitos. Exatamente. Só tentar dar aqui um bocadinho de luz a esta coisa. Os dados em si não são nada. O que interessa é a capacidade de extrair informação dos dados que temos. Se não conseguirmos extrair exatamente, se não conseguirmos extrair informação dos dados, eles não servem para nada. Portanto, é aqui que entra o Machine Learning. O Machine Learning são basicamente algoritmos que conseguem, com dados históricos, criar padrões. E esses padrões permitem-nos, de alguma forma, antecipar o futuro. E porquê é que isto é útil? Porque isto tem um impacto muito grande naquilo que é a competitividade do setor. Porque, por exemplo, se eu quiser, eu consigo perceber padrões de falha, assinaturas de falha de um componente, de uma turbina, e antecipar, ou melhorar, ou otimizar o planeamento, planeamento de operação de operação e manutenção e de inspeção, eventualmente. Claro. Portanto, é esta capacidade de antecipar um bocadinho o futuro que permite melhorar estas estratégias de operação e manutenção. E só dizer uma coisa aqui ainda em relação ao eólico. Um parque eólico, hoje em dia, e o offshore será ainda um bocadinho mais do que isto, tem custos durante a vida útil de cerca de 30% a 35% são de custos de operação e manutenção. Portanto, se eu tiver as turbinas monitorizadas, se eu combinar esses dados com dados meta-oceânicos, com dados de satélite, que agora também se fala muito, e conseguir definir ou otimizar estratégias de manutenção, eu posso reduzir estes 35%, se calhar a 25%. Isto tem um impacto brutal na competitividade do setor. E nos custos, não é? Nos custos, exatamente. E no final da linha, os custos para o consumidor também, que é o importante. Agora, no caso particular de Portugal, como acha que o país se pode posicionar nesse domínio? Bem, eu aqui sinto-me um bocadinho obrigado a puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha. Com certeza, não é? Eu acho que Portugal tem aqui uma oportunidade de ouro. E uma oportunidade de ouro pela costa atlântica que temos, pelas condições que temos, e esta oportunidade, para se materializar, é necessário desenvolver ou dar maturidade à cadeia de abastecimento que nós temos em Portugal. E como é que isto se faz? E estamos a falar deste mundo mais emergente, portanto, o eólico flutuante, mesmo o bottom fix, mas o eólico flutuante acima de tudo. Isto faz-se com atrair projetos a Portugal. Com certeza. Atrair tecnólogos a Portugal. São estes tecnólogos que vão permitir que a nossa cadeia de abastecimento dê respostas adequadas. E quando falamos de tecnólogos, não são só internacionais, mesmo tecnólogos nacionais. Exatamente. Isto dá maturidade à cadeia de abastecimento. Dar maturidade a uma cadeia de abastecimento faz com que nos posicionemos numa fase depois de scale-up.
É esta a grande vantagem. Portanto, o posicionamento começa agora. Agora nós temos que criar as condições. E como é que se criam estas condições? São as bases, né? Estas condições criam-se de facto, com a capacidade de prestar, dar apoio com serviços de base científica, tecnológica, a quem desenvolve e testa conceitos em Portugal. Depois há um outro parâmetro que é dar condições a esses tecnólogos, infraestruturas adequadas. Isto tem sido muito discutido e acho que Portugal está a dar os passos acertados nesta linha com as zonas livres tecnológicas. É uma ótima iniciativa. E depois há mais um aspecto que eu acho crítico, mesmo muito crítico, que é como é que nós, apesar do apoio técnico-científico, apesar da infraestrutura, conseguimos diminuir ainda mais o risco de um tecnólogo instalar a tecnologia aqui. Isto faz-se com uma caracterização absolutamente detalhada daquilo que é a nossa costa, pelo menos os locais mais apetecíveis para este tipo de tecnologia. A questão das zonas de teste, não é? Sim, portanto, a questão de conhecer a coluna d'água, conhecer os dados de temperatura, salinidade, a batimetria, o tipo de solo, a qualidade da água, quer dizer, é uma panóplia gigantesca de dados que permitem que um tecnólogo, quando instala a sua tecnologia, saiba onde é que está a instalar a tecnologia. Isso é fundamental, não é? Exatamente. Caso contrário, há um risco muito acrescido para o tecnólogo e, muito provavelmente, ele vai escolher outras zonas onde este risco é mitigado. E é incrível, porque já se faz isso em terra firme. E tem que se aplicar esse princípio na água. Tem que se aplicar esse princípio na água. Nos oceanos. E sendo que é um cenário e um elemento muito mais instável, vamos dizer assim. É um bocadinho mais difícil, quer dizer, é um bocadinho mais difícil quando falamos do oceano, por vários motivos. Exatamente. Mas eu acho que o princípio é este, portanto, é saber conhecer o nosso mar tão detalhadamente quanto possível. Exato, e é nesse ponto que agora que vamos ter a conferência da ONU para os oceanos aqui em Lisboa, são justamente esses pontos que vão ser levantados na conferência. A gente precisa conhecer o terreno onde a gente vai pisar. Nós somos um dos países mais pequenos. É um terreno móvel, não é? Eu não sei qual é que é o Portugal, deve ser, não sei qual é a dimensão do país terra, mas se contarmos a zona económica exclusiva, somos acho que o 9º país maior do mundo. Ah, pois, agora com a zona exclusiva marítima, né? A zona exclusiva econômica, somos o maior da Europa. Essa vocação atlântica, é aquela história. Não é só vocação, é realidade. Sim, isso tem que ser explorado. Explorado no sentido, às vezes, no português, é um bocadinho mal, mas... Explorado no sentido de conhecimento. Isso é que eu acho que é importante. A gente precisa conhecer o terreno que pisa, literalmente. Muito importante. Obrigadíssima. Olha, Dr. Marco, mais uma vez. Eu, por acaso, ia ter agradecido o convite. Não agradeci no princípio, agradeço agora. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre uma aula master, não é? A gente aprende muita coisa com isso. Passando para o engenheiro Francisco Corrêa da Fonseca. Engenheiro, por favor, do ponto de vista da instalação e manutenção, que é a sua área de especialidade, não é? Quais são as principais vantagens dos parques eólicos flutuantes face aos parques eólicos fixos em alto mar? Ok, agradeço, vou tomar a dica do Marco e vou agradecer desde já o convite. Então, é o seguinte, quando nós estamos em alto mar, temos logo uma vantagem, temos mais vento, temos vento mais constante e podemos instalar máquinas maiores. As plataformas flutuantes, não é? Ainda estou a falar em fixos. Portanto, nas fixas nós podemos ter turbinas muito maiores. Se estamos a falar de turbinas já que neste momento estão a trazer para os 10 megawatts, no futuro próximo 15 megawatts, estamos a falar de máquinas com 118 metros de altura, 200 metros de diâmetro, que é maior do que um campo de futebol, para referência. O que acontece aqui em Portugal, o que acontece com o eólico flutuante é que vem desbloquear, de facto, as zonas com profundidades com águas mais profundas. Portanto, as plataformas flutuantes podem ser instaladas em zonas com águas profundas. Isso é uma boa notícia para Portugal, porque as águas costeiras são profundas. E, portanto, as zonas em que a profundidade é maior do que 50 metros, que normalmente é tido como referência, em que a zona em que deixa de ser competitivo ter instalação de estruturas fixas e começa a ser vantajoso ter plataformas flutuantes. Portanto, é essa a vantagem. Agora, do ponto de vista de instalação, uma das grandes vantagens do eólico flutuante é que todo o trabalho, ou grande parte do trabalho, pode ser feito no porto.
E isso é uma vantagem, tem uma vantagem, primeiro, do ponto de vista de custos, porque embarcações muito menos caras podem ser usadas. E outra é também de riscos, portanto, os riscos de trabalhar em alto mar, existem riscos de trabalhar em alto mar, claro, para a segunda dúvida. vida, e, portanto, isso também é mitigado. E a questão das gruas também? Tem uma questão das gruas também. Portanto, o que acontece é que quando se está a trabalhar em alto mar, estamos a falar de instalar um parque eólico fixo, estamos a falar de trabalhos que às vezes duram um ano e estamos a falar de embarcações muito grandes, que têm gruas gigantes, que podem custar 400 mil euros por dia. Portanto, quando nós começamos a ter plataformas flutuantes, podemos fazer a instalação, podemos construir a plataforma no Porto, podemos rebocá-la utilizando embarcações mais pequenas e muito mais baratas. E, portanto, existe aqui também uma grande vantagem. É quase que uma pré-montagem. Exatamente. E já sai para o mar, O trabalho não é? é quase todo feito em terra, depois é ligado às amarrações e ao cabo elétrico, que depois transporta a energia para a terra. Incrível. E, dependendo do tipo da plataforma flutuante, ela pode ser realmente rebocada de uma forma muito mais simples, então, já pré-montada. É isso. Portanto, existem plataformas que não são muito profundas, portanto, que têm cerca de 20 metros de calado, vamos dizer assim, né? De calado tem menos, pode ter 10 de calado e que dá para entrar no porto. Para essa altura toda? Para essa altura consegue ter. Que incrível! E algumas delas também podem levantar um bocadinho, portanto, reduzir o calado quando entra no porto, tem um sistema de bombagem de água. Como um barco. As embarcações também têm isso. Recolhe a quilha, não é? Sobe um bocadinho e consegue entrar no porto e fazer a manutenção ou a instalação lá. Isso é sofisticado para caramba, não é? São tecnologias muito entusiasmantes e, de facto, para Portugal também é uma grande E é engraçado porque oportunidade. tem muito a ver com o tipo de soluções encontradas para os veleiros. Sim. Especialmente os veleiros de alta competição, que hoje em dia até tem os foils, não é? A gente sabe que tem uma tecnologia toda ali. O conhecimento vem de muitas centenas de anos de mar e há muito conhecimento que pode ser trasladado. Fantástico. Agora, como a gente pode reduzir os custos da manutenção de um parque eólico? Bom, existem várias formas de reduzir os custos de manutenção. Primeiro é preciso perceber que os custos de manutenção podem estar ligados a custos diretos, portanto, de substituição de equipamento que falha e os custos de embarcação. Portanto, isto são tudo custos diretos que saem diretamente do bolso de um operador de um parque, mas também existem os custos indiretos que são os de quando está a haver trabalho de manutenção, a turbina está desligada e, portanto, está desligada, não está a produzir energia e não está a produzir receita que está a entrar para o operador, para o dono do parque. Ou falhas, não é? Pode acontecer falhas também. Se houver uma falha, né? portanto, se houver uma falha, a turbina está desligada e tem de ser reparada, portanto, tem os dois custos, os custos diretos e os indiretos. Exato. E, portanto, a primeira forma é, do ponto de vista de design, tentar reduzir as probabilidades de falha ou tentar reduzir o número de frequências, a frequência de que é preciso fazer manutenção à turbina. Mas um outro lado tem também a ver com algo que o Marco já referiu, que é que estratégias de manutenção otimizadas, em que se escolhe exatamente as alturas certas para fazer a manutenção do parque, em que existe menos vento, em que existe menos perda de receita por a turbina estar parada, mas também estratégias de manutenção que possam minimizar os custos totais da operação, nomeadamente usar embarcações mais baratas, e a eólico flutuante traz essa oportunidade também. E tudo isso tem aquela questão das tecnologias de robotização, que os drones, não é? Acabam tendo um papel muito importante no trabalho das inspeções. Isso, sem dúvida. Portanto, neste momento nós também temos um projeto que está exatamente a explorar mesmo esse sentido, mas há muito trabalho, nomeadamente em inspeção, seja às pás das turbinas ou à torre, que precisa ser inspecionada pelo menos uma vez por ano, ou com uma frequência relativamente frequente, que em vez de ser com uma pessoa que está presa ao topo da turbina e a descer com uma corda a fazer rapel e inspecionar as pás, pode ser feita com um drone e fazem muito menos de metade do tempo, portanto, em poucas horas. Muito menos custos também. Muito menos custos também, portanto, a embarcação é mais aparente e muito menos riscos, portanto, é uma vantagem em todas as linhas, em todas as direções. Nesse aspecto, a tecnologia tem sido muito interessante, especialmente essa questão visual, da gente poder ter uma visão de ave, né? De bird view. Mas não só de cima, mas também de baixo. Portanto, debaixo d'água também é exatamente também é isso, a tema. robótica também está embaixo d'água. Portanto, são com os submarinos, mas são ROVs, chama-se Remote Operating Vehicles, são essencialmente uns veículos telecomandados que têm câmaras e têm outros sensores que podem inspecionar as amarrações ou o cabo elétrico, que também é um ponto bastante crítico num parque eólico offshore. E, portanto... Nesse aspecto é mesmo emocionante ver essa tecnologia, apesar de eu ser muito leiga no assunto, mas só de ver na nossa palestra passada,
nós conversamos com os investigadores portugueses de um consórcio que esteve a bordo do navio Mário Ruivo. Isso é uma coisa meio extra que eu estou colocando aqui. Mas eles desenvolveram uma câmara, aliás, um objeto, que é como se fosse uma câmara hiperbárica, que vai ao fundo e consegue capturar os animais e trazê-los à superfície sem matá-los do abismo, né? De grandes profundidades. Exato, como as câmaras dos mergulhadores. Isso é uma tecnologia incrível. Pela primeira vez, os biólogos vão ter a possibilidade de ver o organismo vivo e não esmagado pela pressão atmosférica, né? Como normalmente acontecia. Bem, voltando ao assunto, né? Esse foi só um parênteses, que eu acho a tecnologia muito interessante nesse aspecto. E no mar é fundamental, porque você está num ambiente hostil, é um terreno hostil, devido à meteorologia que pode estar acontecendo na altura. E essa tecnologia pode ser mesmo o passo avante que ajuda os humanos nesse desenvolvimento, não é? Agora, passando para a terceira pergunta, quais são os maiores desafios na manutenção de um parque eólico flutuante? Estávamos falando isso, vamos desenvolver um pouquinho mais. Você falou das gruas, né? O desafio das gruas. Sim, há o desafio do equipamento. Portanto, à medida que as turbinas são cada vez maiores, se a manutenção for feita offshore, portanto no mar, junto à turbina, se for preciso gruas, estamos a utilizar embarcações que não são muito frequentes. Não existem muitas embarcações desse tipo e as que existem são caras. E segundo, é preciso uma altura e as gruas dessas embarcações, desses barcos, precisam ter uma capacidade de levantar pesos bastante altos, portanto, estamos a falar de componentes muito pesados e também a uma altura muito alta. Portanto, isso é um desafio. Mas o maior... limite também, não é? Estão limitados. Essencialmente, para as maiores turbinas, neste momento não existem embarcações sequer que conseguem fazer esse tipo de manutenção. Mas um dos desafios, especialmente do flutuante, tem a ver com o facto de termos uma plataforma que está a mexer, portanto, que está a responder às forças do vento, às forças das ondas, das correntes, e termos de fazer uma operação entre duas plataformas que são flutuantes, uma que é a embarcação, que não é uma embarcação que fixa, portanto não está presa ao fundo, e uma outra que está flutuante. E, portanto, tudo o que é trabalho de gruas, de uma para a outra, ou de passar pessoas de um lado para o outro, tem riscos e são limitadas em termos de restrições de vento e de ondas. Combinar o balanço de ambas, não é? Sim. Agora, falando das vantagens de Portugal para o eólico flutuante, quais são as necessidades de infraestrutura que você vê, complementando até o que o engenheiro Marco falou? O Marco já tocou muito bem nos pontos relacionados com os dados, que são fundamentais. Portugal está muito bem posicionado em termos de conhecimento. Portanto, nós já temos um demonstrador em Portugal de eólico flutuante, já tivemos um demonstrador, já temos agora um parque pré-comercial, que é o do Windfloat Atlântico e Viana do Castelo. E, portanto, nós estamos bem posicionados em termos de conhecimento da nossa indústria naval. Um dos grandes desafios que nós temos é, de facto, a infraestrutura e a cadeia logística em terra para acomodar os novos parques que aí vêm. Portanto, nós queremos aliciar tecnólogos para virem cá instalar os seus parques. Precisamos de ter, então, portos com capacidade e estaleiros navais com a capacidade de fazer a construção dessas plataformas, mas também de acomodar embarcações grandes que possam ser necessárias para fazer esse tipo de trabalho. Esses portos têm também ter condições, nomeadamente, de gruas, de áreas necessárias, exatamente, para ter os componentes grandes. Portanto, é preciso ter essa infraestrutura marítima pronta. Mas também existe a infraestrutura elétrica. Portanto, nós temos... Pois, esse é um lado complicado da coisa, exato. Não é? Nós não nos podemos esquecer que estamos a produzir eletricidade em alto mar, nós temos de transportar esta eletricidade produzida para a terra e precisamos de dissipar, portanto, temos de distribuir em terra... Se fosse uma rede. E é mesmo, é uma rede elétrica. É uma rede. O problema é que esses pontos têm de ser feitos estruturas onshore que possam, e uma cadeia de distribuição de rede elétrica que seja preparada para as potências que vêm aí nos próximos anos. Captar isso e estamos tudo. a falar dos 3 gigawatts ou os 8 que agora o Governo até anunciou recentemente. A infraestrutura elétrica tem que estar pronta e para isso é preciso haver mobilização nacional do ponto de vista do legislativo e também da manutenção da rede. Claro, eu acho que a parte da infraestrutura física é uma coisa que pode ser até mais fácil, fácil entre aspas sempre, não é? Porque requer investimento, requer conhecimento, etc. Agora, a parte da legislação é sempre a mais complicada, não é? Para ter
poder a parte prática caminhar, não é? É preciso mobilizar muitas entidades ao mesmo tempo. E é preciso fazer muitos estudos, e isto tudo demora muito tempo. E, portanto, é preciso pôr o pé no acelerador, porque temos uma oportunidade agora que é única. E é mesmo isso que o Dr. Marco estava falando. Portugal tem uma posição privilegiada, tem mar que não acaba mais, não é? Então, e até porque, tendo as ilhas no meio desse cenário de mar, nós temos Madeira, temos os Açores, são quase como âncoras para se interligar toda essa tecnologia. Suponho. Sim, e nós queremos que também se venha, ou seja, que a indústria venha para cá. E, portanto, nós não só queremos que os parques sejam instalados cá, mas também, o máximo possível, que haja alguma cadeia de produção nacional. E, portanto, isto é uma oportunidade que nós temos para a indústria eólica flutuante se acomodar em Portugal, porque se não se acomodar em Portugal vai para outro sítio, e, portanto, isto neste momento é a altura de angariar esse tipo de... E é um perfil muito específico. Eu acho que o país tem um perfil muito próprio, né? Muito apropriado, vamos dizer assim, para esse tipo de energia e capacidades para isso, porque temos institutos fantásticos de investigação e de tecnologia, né? E a WAVEC é um exemplo, o Colab Atlantic é outro, a Vestas, que tem o seu próprio centro de investigação no Porto, quer dizer, já há uma combinação de malha empresarial e institucional de investigação existente, elas já estão presentes e atuantes. É uma questão agora de criar o cenário perfeito, ou pelo menos o ambiente perfeito para que essas fundações se desenvolvam rapidamente, não é? Sem dúvida. Fantástico. Olha, eu fico muito grata pela participação de vocês. É sempre, eu aprendo com os meus oradores a cada vez que faço uma palestra dessa. Eu agradeço a participação de todos, a parceria com a Unesco COI, a gentileza da equipe do Eleven em nos receber nesse cenário maravilhoso. Hoje não temos um céu azul, está caindo uma chuva, o que refresca esse verão que já se adivinha meio quente, não é? E o patrocínio da empresa Vestas. E agradeço e deixo um até breve para mais uma palestra do Centro de Comunicação dos Oceanos, The Ocean Decade 2022. Muito obrigada, boa tarde. Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar, para mim, é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground.